Olá, você já se sentiu pesado, cansado, afadigado? Uma sensação como se estivesse carregando uma tonelada sobre os seus ombros? Como se você estivesse arrastando um caminhão inteiro, um trem inteiro sobre os seus ombros? E depois de muito caminhar e de muito se esforçar, chegar à conclusão que não tem mais forças para dar o segundo passo, que já não consegue avançar, ir adiante, e você chega à conclusão de que fracassou, de que não dá mais, de que não é mais possível. Pois é, essa é a experiência humana. Isso diz respeito à minha vida e à sua vida em algum momento da nossa história. As nossas limitações irão nos remeter a essa condição mais cedo ou mais tarde. Mas o que fazemos quando essa história se torna a nossa história? O que fazer, como reagir quando estivermos debaixo de um momento da vida em que tudo que temos é uma sobrecarga e parece que não temos força para enfrentar e dar o passo seguinte? Eu quero então, à luz da palavra de Deus, pensar sobre o tema vivendo debaixo da graça. E esse texto que vou ler traz, de certo modo, uma resposta a essa indagação, a esse questionamento que tenho feito agora no início desse bloco. Diz assim a palavra de Deus, lerei dois textos, os dois do apóstolo Paulo, uma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 10, e a outra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Lerei os dois versículos juntamente. Diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei, muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Esse é um texto belíssimo, que acabamos de ler. O primeiro versículo que eu li é 2 Coríntios 12, 9, na sequência, 1 Coríntios 15, 10. São os dois versículos que eu acabei de ler. Os dois do apóstolo Paulo. Interessante observar a linha de pensamento deste homem. Como que ele enxergava a fé, como que ele percebia o evangelho, como que ele compreendia Deus e a sua ação, ou a ação de Deus sobre a sua vida. E algumas lições preciosas aparecem aqui. O texto sagrado nos mostra que ele compreende que há algo que é suficiente para ele, que é a graça divina. O contexto desse texto, já dito em outro momento, deixa para mim e para você uma mensagem muito clara do que isso significa. Que contexto é este? Paulo está diante de uma situação muito difícil. Ele está vivendo um tempo em que ele começa a orar para que Deus lhe desse uma resposta e o livrasse do que ele vai nomear de espinho na carne. Ninguém sabe ao certo que espinho na carne é este. Há muitas hipóteses, mas ninguém pode afirmar exatamente que espinho na carne é este. Mas se tratava de algo muito pesado. No próprio texto, ele mesmo, Paulo, chega a afirmar, presta atenção, que esse espinho na carne era como um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Escute, que coisa terrível era esta. O fato é que isso doía, o fato é que isso lhe fazia se sentir impotente, até mesmo experimentar uma humilhação. Era algo terrível. E ele ora para que Deus lhe desse uma resposta de livramento, como Deus deu muitas outras respostas, mas nesse caso em específico, a resposta não veio. Deus não lhe tira o espinho na carne, mas diz, eu vou te dar a minha graça. E a minha graça será suficiente para você, e o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, Paulo. Ele compreendeu, e compreendeu tanto que depois ele afirma, mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus me tornei o que me tornei. Deus está comigo, a sua graça está comigo. Ele compreende que toda a sua ação na terra e todo o seu ministério era pautado na graça. Ele aprendeu o caminho da graça. Mas Deus precisou tratar com ele e lhe ensinar esse caminho da graça. Graça é favor imerecido. Graça é dádiva. Graça revela, na verdade, o caráter de Deus. É um amor compartilhado sem a reciprocidade, sem a troca. É Deus nos dando algo sem esperar nada na sua devolutiva. Isso é graça. É como um presente. Se você trabalha para receber um presente, não é graça, é salário, é recompensa
pelo trabalho. Mas se você está sendo presenteado, o presente é algo que recebemos e não trabalhamos para recebê-lo. A graça é isto, é o que recebemos de Deus, mas não trabalhamos para receber isto. Até porque o grande trabalho já fora feito em Cristo Jesus. A conquista lá da cruz, a morte de Jesus, o sangue derramado, a proposta de redenção, o amor compartilhado. Tudo isso revela um grande trabalho de Deus em seu Filho Cristo, para que eu e você pudéssemos acessar os favores celestiais. Tem hora que você vai orar a Deus e Ele vai dizer, sim, meu filho, e a resposta virá. E haverá, na verdade, uma resposta, na verdade, muitas respostas, eu poderia dizer para você, de muitas orações que eu fiz, muitas respostas que eu obtive. Deus é um Deus que nos ouve, Deus ouve a nossa oração. Ele inclina o seu ouvido para mim, para você, como dizia Davi no Salmo 37, aí também no Salmo 40, e ouve o nosso clamor. Deus é um Deus que ouve orações, mas a resposta que Deus traz é diversa, é múltipla. Há muitas formas de Deus responder à nossa prece. E Paulo vai dizer que uma das formas de Deus responder à nossa oração é dizendo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu tenho algumas orações que eu fiz, e algumas orações eu fiz por alguns anos, e eu não tive resposta. Pelo menos não a resposta que eu esperava, mas tive a resposta que eu precisava. Deus derramou graça sobre mim e me fez suportar aquela situação e encontrar alegria e prazer, apesar da situação. O que é que está difícil na sua vida? Eu diria para você, ore, busque, clame, dependa de Deus. Mas se por acaso não vier a resposta que você precisa, eu posso garantir, Deus dispensará sobre você, se você assim o buscar, graça, favor imerecido sobre você, de maneira em que você vai suportar aquela situação, sem se sentir ali encarcerado por aquela situação, prisioneiro. Ao contrário, Deus vai te fortalecer inclusive nessa situação. Paulo compreendeu que ele tornou-se o que tornou-se pela graça de Deus. Paulo compreendeu que Deus estava com ele em todo o tempo manifestando essa graça. Há momentos em que eu orei por um parente enfermo e Deus deu a cura. Coisas extraordinárias. Inclusive, por 2 vezes, cura do câncer. Mas eu também enfrentei momentos em que orei por um familiar que também estava doente e Deus levou esse familiar. Como entender isto? Eu diria, Deus tem seus mistérios, Deus tem sua vontade. Eu tive orações que eu fiz à noite e pela manhã, vinha um refrigério de Deus e a resposta bater na minha porta. Eu tive orações que eu fiz por 10 anos e a resposta não veio, pelo menos a que eu esperava. Mas em todas essas situações, Deus dispensou graça sobre mim. E tenho visto isso na vida de muitas pessoas, Deus dispensando graça sobre aqueles que o buscam de todo o coração. É preciso aprender a viver debaixo da graça. Deus é bom quando nos responde o sim, mas Ele também é bom quando vem o não. Deus é bom quando Ele diz sim para nós, mas Ele é bom quando Ele diz espere, não é o momento. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom em sua essência, em sua natureza, em seu caráter, mesmo quando nós não compreendemos. A minha oração e também o meu desejo, que a graça de Deus seja bastante para você, seja suficiente para a sua vida, quando nada mais fizer sentido, que o colo de Deus, o afago de Deus e a sua graça possa te aconchegar e te animar a ir adiante, apesar daquilo que não foi resolvido. Talvez você está passando por um tempo de luto, perdeu um ente querido e não consegue encontrar resposta para essa dor. Talvez um tempo de falência, uma doença descoberta e você não encontrou resposta para essa dor. Mas você vai encontrar graça em Deus, mesmo que a resposta que você espera não venha. Deus é perfeito e a sua vontade também é boa, agradável e perfeita. Deus abençoe sua vida e te ajude a compreender e a viver debaixo da sua graça.